Fala da Naba, fala aí, mano! Fala da Naba, fala aí, Lelê! Fala da Naba, fala aí, Lelê! Ai, chupa, Corinthians! Vamos lá, falar, tem que ter paciência, viu, Motinha? Tem que ter paciência pra... Cara, até gravo o vídeo aí depois do jogo pra fazer uma resenha. Mas, cara, pra dosar bem o que eu vou falar pra não ser processado, velho. Porque, cara, é um negócio tão... É muito emotivo, absurdo mano. O que tá acontecendo. Não é motivo, Mota. É absurdo. É absurdo. A gente vê um time hoje que beira o amadorismo. Cara, esses jogadores do Corinthians são ridículos, cara. Ridículos. São jogadores que não têm pensamento de jogador de clube grande. O que aconteceu ontem, de novo, Mota, de novo, é um capítulo triste na história do Corinthians, cara. É uma cambada. O time do Corinthians hoje é uma grande zona. O time do Corinthians é vergonhoso da gente olhar, dá nojo, Mota. Essa é a palavra, né? Dá nojo. Ô, Mota, é porque eu admito, por exemplo, você jogar mal e perder um jogo, isso faz parte do futebol. Mas, cara, o Corinthians hoje não tem nada. Diferente de outros times que a gente vê no Campeonato Paulista, cara, que tudo bem, a condição física ainda não é a melhor possível, porque estão voltando agora de pré-temporada, mas pelo menos já tem um jeito de jogar, já tem uma cara. O Corinthians não tem. O Corinthians, Mota, todo jogo é a mesma tática. Hoje, o cara que tem feito lançamentos, antigamente era o Gil, mas o Gil não tá mais lá, deram esse cargo pro Félix Torres. Ô Félix Torres, é você que tem que municiar o ataque. É você que tem que tentar buscar alguém lá na frente. Um zagueiro para dar um passe de 20, 30 metros, velho. E para um atacante morto e ridículo chamado Yuri Alberto, cara, o Finazzi bonito. E aí eu ouço o Fábio Santos ainda falar assim, não, porque essa é a principal bola que dá pro Yuri Alberto. É a bola em profundidade para ele correr em velocidade. Que velocidade que tem o franjinha do Parque São Jorge? O Finazzi bonito, Mota. Foi o lance mais grotesco, Lele, que eu vi nos últimos 5 anos com a camisa do Corinthians. Foi. O lance que ele deu de peito ontem superou aquela isolada que ele deu no jogo contra o Atlético Mineiro, na arena, que ele pegou na canela e mandou fora do estádio. Cara, que absurdo, mano, que absurdo. Era um lance na cabeça dele. Yuri Alberto, se você não tá acertando cabeceio, que dirá uma bola daquela de peito, a lá jogador de futebol. Patético. Jogadores sem alma. Você vê lá, por exemplo, Fausto Vera, é um argentino de sangue doce. Você vê lá o tal do Maicon aí também, que tem o físico de um senhor de 93 anos. Inclusive um senhor de 93 anos, fumante, tá? E que toma remédio pro rim. E tá vivo ainda. Esse é o físico do Maicon hoje. Cara, você vê lá, por exemplo, o tal do Rojas, Mota. Mas, velho, é um cara que jogou no futebol argentino. Ele não é argentino, é paraguaio. Mas, velho, ele apanha da bola. Num gramado igual o da Arena Corinthians, a bola pega na canela. Ele precisa de uma 12 pra matar a bola. O cara não chama o jogo. Teve um momento lá, velho, que ele se escondeu atrás do árbitro. O jogador de São Paulo estava longe dele, ele se escondeu atrás do árbitro. Cara, é um negócio absurdo que tá acontecendo com o Corinthians, é um negócio tosco. Não dá pra admitir, é constrangedor. Repito, já vi times ruins do Corinthians, mas igual esse, Motinha, tão de parabéns. O Corinthians hoje é um chá de merda. Um futebol horroroso. E, cara, na boa, Lelê, perdendo de 1-0, jogo difícil, clássico. Aí vai lá esse moleque, esse Caetano também, fazer uma imbecilidade daquela. Eu repito, até acho que foi exagero, tá? Eu acho que o árbitro poderia ter relevado, ainda mais por ser um clássico, e ter dado o cartão amarelo. Mas o vermelho também não é absurdo. Aí depende da interpretação do cara. Mas o jogador não pode ser burro a esse ponto que esse moleque foi. Cara, o estádio hoje é todo monitorado. Você tem 1 milhão de câmeras filmando tudo. Tá na cara que qualquer jogada dessa, fora do lance, diferente do que era na década de 90, que o jogador que era malandro, ele podia dar um pisão, ele podia dar uma cotovelada, ele podia dar um soco pelas costas e não era flagrado. Ou pelo menos se o Bandeira não visse, ele sairia impune. Hoje não, gente. Hoje não. Será que esse tapado desse moleque não vê que existe VAR? Tá de brincadeira, não pode cometer uma burrice dessa. Mas não foi por isso que o Corinthians perdeu o jogo, não. Não foi por isso. Não foi pela expulsão do Caetano que prejudicou ainda mais. Perdeu porque hoje o Corinthians é um catado, é um arremedo, é uma porcaria que parece que não treina. E na boa, tomou o segundo gol, falei, agora azedou. Porque aí passou aquele filme na cabeça. O Mano Menezes não vai pôr a molecada, o Mano Menezes não vai querer queimar os moleques, ele não vai querer tirar os cobrões do time que ganha 1 milhão por mês pra não dar a entender que tá queimando os caras. Mas graças a Deus, um facho de luz divino
entrou na cabeça do Mano Menezes. E ele começou a mexer no time, começou a colocar a molecada em campo. O Wesley acabou perdendo um gol lá que o goleiro do São Paulo fez um milagre. Aí depois, um pouco antes, o Yuri Alberto já tinha acertado a trave. O Corinthians foi meio que no desespero pro abafa, porque perdido por 2, perdido por 3. Mas, cara, o Corinthians passou a melhorar, Lelê, de fato, e tornou-se um time de verdade, e que a torcida olhou e falou, porra, remete ao que é pelo menos o Corinthians, a vontade, a força de vontade, a chance de pegar um adversário numa dividida e tentar ganhar. Porque o Corinthians ele tava com o pé mole em toda jogada. Todo pé de ferro o São Paulo levava vantagem. Toda segunda bola, quando espirrava, o jogador de São Paulo tava lá e o jogador do Corinthians não. Mas quando entrou a molecada, os caras igualaram o jogo. Tudo bem, não dá pra exigir o protagonismo dos garotos que estão subindo agora da Copa São Paulo. Mas, cara, na boa, pelo menos os moleques entendem o que é o Corinthians. E tiveram muito mais personalidade do que esse monte de morto que se arrastou durante praticamente 70 minutos em campo. A molecada, quando entrou, deu outro gás, Lelê. O menino aí, o Arthur Souza, fez um golaço. No final do jogo, o Corinthians teve mais um escanteio. Numa dessas poderia até ter empatado. Seria talvez, nossa, um milagre. Mas o futebol, às vezes, acontece isso daí. Mas eu gostei da participação dos meninos, Lelê. Não foi uma tragédia completa ontem, apesar da perda do tabu, pela presença dos garotos em campo. O que você achou? Não, então, mano, eu só acho engraçado que, assim, a molecada nunca presta, né? É sempre assim, sempre que tem que xingar é sempre a molecada, sempre que o Mano Menezes tem que, ou outro técnico, sei lá, na época do Luxemburgo, ou os cobrões do Corinthians, eles precisavam colocar a culpa em alguém, era sempre na molecada, mas sempre quando o calo aperta, quem tem que salvar é a molecada. Né? Já foi assim na época do Vitor Pereira também, quando os medalhões se machucavam, fugiam de alguns jogos grandes, ele teve que se virar com os moleques da base, que nem eram tudo isso naquela época, a gente lembra, né? Rony, Duqueiroz, enfim. E agora, mais uma vez, né? Eu vinha falando aí, pô, esses moleques têm que ser testados agora no Paulistão. Arthur Souza, Breno Bidon e tal. É Paulistão, é agora para testar, principalmente num time em reformulação, que tem poucas opções, porque o Corinthians, em reformulação, entre aspas, né? Porque essa reformulação ainda não aconteceu. A gente dispensou muitos jogadores e não trouxe reposição ainda. Então é uma reformulação incompleta, que fique bem claro. É mais uma dispensa do que uma reformulação. Aí você teria que usar realmente esses garotos. Aí ficam naquele blá 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 de que, porque queimam os garotos, porque isso, aquilo. Mas o que adianta você não colocar os garotos para jogar, para iniciar a partida, e você tá lá perdendo de 2-0 e você tem que colocar os garotos em campo para resolver? Para mim, não muda nada. É a mesma coisa que se você tivesse que colocar os garotos para iniciar a partida. Então, seria melhor ter iniciado a partida com os garotos. Né? A minha crítica ao Mano Menezes ontem, né, direcionado totalmente ao Mano Menezes ontem, foi essa. Porque, assim, o Corinthians, mano, fez um jogo ridículo, vergonhoso contra o São Bernardo, com esses 3 volantes que o Mano adotou aí no meio de campo, com um a mais em campo e conseguiu perder para o São Bernardo. Aí ele repete a mesma escalação para um clássico em casa com 3 volantes. Tudo isso para não usar os garotos. E aí, quando o calo apertou, foi lá e colocou os garotos em campo, foi quando o time melhorou. Então, para mim, existe uma certa hipocrisia, uma certa incoerência nesse caso de lidar com a molecada, né? E para mim, outra coisa, ontem o Corinthians jogou com 3 a menos nesse meio de campo. Ele fala em 3 volantes ali, mas pelo amor de Deus, o único que se salva é o Ranieri. O único. Fausto Vera hoje é 1 a menos em campo, Maicon é 1 a menos em campo e Rojas é 1 a menos em campo, sem contar o Yuri Alberto lá na frente ainda. Né? Então, pô, como é que você quer jogar um clássico defendendo um tabu histórico dentro de casa, não sei o quê, com caras que são peso morto em campo? E claro, tudo bem, aí você olha pro banco, não é aquelas coisas, não tem jogador de nome e tudo mais, mas é o que eu falei, se for pra colocar a molecada depois na fogueira ali pra tentar reverter um placar de 2-0 no final do jogo, começa com a molecada. E assim, tem uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho que todo mundo viu que o Fausto Vera, né, não tá dando, realmente é 1 a menos em campo e tudo mais. Isso não é difícil de identificar. Mas
aí começa a minha crítica para a questão diretiva, né? A nova gestão do Corinthians, o Augusto Melo e o Rubão, o grande Rubão do Acabou a Farra, né? Que quem é Rubão na fila do pão não viu ontem? para chegar e falar que acabou a farra. Mas, enfim. O Fausto Vera, desde o ano passado, ele vinha sendo exposto pelo Mano Menezes em coletiva, né? O Mano criticou o cara no último jogo do ano, nanana. Dava para ver que o Mano já não gostava dele. No período de janela agora, nos interesses do Corinthians em contratação, o Fausto Vera foi tratado a janela inteira como um cara para moeda de troca. Tipo, dando a entender que, assim, não contamos com ele, né? O Mano não quer ele, vamos trocar pelo Mateuzinho, pelo Thiago Maia. E aí, no quarto jogo do ano, que seria o mais importante do ano, um clássico de defesa do Tabu, o cara tem que ser titular. Então, assim, tá errado, mano. Né? Pô, a gente critica daí a diretoria e o povo fica bravo, porque hoje, assim, a gente vê, nós como os torcedores que somos, porque a gente não é jornalista, a gente comenta aqui, mas a gente comenta como torcedor, né? E a gente vê a torcida do Corinthians dividida hoje, assim, no seguinte... A torcida do copo meio cheio, que é aqueles que, pô, mas, né, a temporada tá começando agora, é só o quarto ano, é só o quarto ano, é só o quarto jogo, não dá pra ficar se desesperando, pedindo fora mano, não sei o quê. E a torcida que já tá mais desesperada, que já tá ali no fora mano, nisso daqui. Eu entendo os dois lados, de verdade, porque assim, hoje é muito difícil, mano, a gente avaliar o Corinthians pensando só nesse quarto jogo do ano, pensando só no início da temporada. Por quê? Porque o corintiano já vem sofrendo há muito tempo. São muitas temporadas de amadorismo, de erros, de elenco muito abaixo, né, do esperado. E aí, quando você tem uma esperança de que talvez isso vai mudar por conta da eleição, e você tem um novo presidente que vai lá e promete mundos e fundos, e o torcedor começa o ano numa expectativa... Você vê isso se desmoronar e você vê que talvez essa diretoria seja mais do mesmo, né? Então, assim, eu entendo o torcedor que mesmo sendo o quarto jogo do ano, ele tá naquele desespero, porque não dá pra você separar só o período agora. O Corinthians é essa bagunça, esse caos há muito tempo. E a gente já não aguenta mais, né? E, sinceramente, hoje a gente olha pro futuro, a gente sabe que com esse time que tá aí não dá. A reformulação, ela ainda está incompleta, como eu falei aqui. Só que aí você pensa nessa reformulação acontecendo, no que precisa ainda, e você vê a diretoria trazendo o Pablo e trazendo o Pedro Raul. E, cara, que perspectiva de mudança eu vou ter com isso? Porque, sinceramente, uma das promessas do Augusto na campanha dele foi: vou trazer profissionais para trabalhar, não vai ter cargo político, não vou colocar amiguinho. Pela primeira vez, o diretor de futebol vai ser um executivo profissional. Nada disso aconteceu. E o Cifute vai decidir todas as contratações. O Cifute vai voltar. Nanana. Gente, sinceramente, olha, me desculpa. Eu sei que eu não sou uma, né? Por mais que eu estudo e tudo mais, mas eu não sou nenhuma profissional. Eu sou torcedora. Você não entendeu errado? Às vezes o final não é fute, é outra coisa. Se fude, né, Sombra? Não precisa falar. Mas... eu gosto de falar, eu gosto de deixar claras, mas enfim. Mas no ar não. Só para terminar. Desculpa, assim, eu sei que tem uma questão profissional. Quem sou eu para falar dos caras que estão os profissionais ali no Cifute e tudo mais? Mas, cara, será que realmente para ser profissional, para ganhar bem e trabalhar num clube de futebol como o Corinthians, que é um dos grandes clubes da América do Sul, ganhar bem, trabalhar no Cifute... E acharam o Pablo. Então, e você contratar o Pablo, o Pedro Raul, será que esses caras que estão trabalhando ali, em todos os jogadores de futebol que existem no mundo, na América do Sul que seja, os caras não conseguiram achar a contratação melhor do que o Pablo? Então, assim, mano... É difícil. A gente até tentou se iludir no começo do ano, porque é outra diretoria, porque talvez mude, mas eu acho que já começamos realmente 2024 com banho de água fria. Que bom, hein? E haja sofrimento. Você ouve demais, é que você é muito fã do Mano, você ouve demais o que o Mano fala, e aí você começa a acreditar no conto da carochinha.
Não, mas não é isso, eu não é... nunca acreditei, não. Não, mas, ô Lelê, a torcida do Corinthians, diante de tudo que ela viu de incompetência nas últimas administrações, ela deu um voto de confiança. E eu não acho que tá errado. Porque a partir do momento que, num curto espaço de tempo, ele já tinha dito, renovei com o Veríssimo. Ué, é a versão oficial do clube. Não tinha por que duvidar da declaração do presidente. Não é um jornalista, um setorista que falou, já renovou. O presidente veio a público e falou, renovei com o cara. Aí o cara me apresenta um patrocínio master, Lelê, de 120 milhões. Você cria uma expectativa, ainda mais o outro lá, Corinthians não vai mais ser motivo de piada. Agora o Corinthians vai dar alegria pra vocês. Cara, você tá num voto de esperança e de expectativa que não dá pra criticar o torcedor. O torcedor falou, beleza, o cara tá falando e tá mostrando, tá provando. Porra, o Veríssimo, que tá do lado do cara, ouve o presidente falando, meu primeiro reforço da temporada é esse, e o cara não contrapõe, você tá falando, beleza. Porque não é igual o Belmonte lá. Caio Paulista, você vai renovar, né, não sei o que. Aí o cara, risinho amarelo. É diferente. O presidente do Corinthians falou, esse, é o meu primeiro reforço da temporada. E o Veríssimo dando joinha, entendeu? Então, irmão, você deu o voto de confiança. Agora, a partir do momento que o cara tá fazendo uma pá de merda, que é o que ele tá fazendo mesmo, desculpa, tem que ser criticado. O Corinthians, Lelê, ele pecou demais no meu entendimento pela falta de um executivo de futebol, desde o princípio, quando o Augusto assumiu. É fato. Ele dormiu naquele barulhinho de tipo, Rodrigo Caetano, perdeu o Alexandre Matos, que hoje poderia ser um cara que estaria trazendo jogadores competentes pro Corinthians. Aí ele resolveu trazer na semana passada o tal do Fabinho Soldado. Mas o Corinthians já perdeu um tempo de ouro, Lelê. É igual você adestrar um filhote. Você quer adestrar um filhote que você adotou, comprou, enfim. Os primeiros dias dentro da tua casa são essenciais. Não adianta depois do cachorro ter 3 anos você falar, vou querer ensinar a mijar no lugar certo. Você perdeu aquele golden time. Mas enfim, só pra finalizar também, Lelê, com relação ao jogo de ontem, você já vai trazer a outra informação só pra completar o jogo de ontem, Motinha? Pra mim, Lelê, o Fagner falha nos 2 gols. Tem gente dando a conta do Veríssimo no primeiro gol, o Caleri se destaca das costas do Fagner e corre na direção ali do meio da área, onde teoricamente Félix Torres deveria estar. Mas quem estava na marcação inicial era o Fagner, que deixou o jogador do São Paulo desgarrar e não acompanhou. O Félix Torres, ele tentou fazer o que dava para não cometer o pênalti. Porque o Caleri estava à frente dele. Não, o Caleri é monstro. O Caleri é monstro, Marcão. Não, mas mano, eu fala a verdade. falei isso ontem pro Caleri, Marcão né, em off, mano. O Caleri, eu não acho ele um monstro, mas contra o Corinthians ele faz gol, velho. Deixa, tem alguns jogadores que são carrascos. Por exemplo, o Mirandinha. O Mirandinha era monstro? Não era monstro, mas pegava o Palmeiras e fazia gol todo jogo. Mas, o mano, Caleri você não acha que a marcação tá errada? sorte. Félix Torres não tem que estar em cima do Caleri, o Fagner tem que estar em cima do Caleri, tá de brincadeira. Quem tava na marcação, eu não sei se você viu o lance, se você pegar a imagem de cima, o Caleri tá aberto na ponta esquerda, na marcação do Fagner. O Fagner, na hora que dá a bobeira, o Caleri corre e se destaca dele e corre pro meio da área na diagonal, ali sim, onde o Félix Torres poderia estar. O Félix Torres, ele não estava na marcação do Caleri. O Félix Torres, na hora que ele viu que o Caleri desgarrou do Fagner sem marcação, ele tentou fazer o que dava. Na hora que ele chegou no Caleri, ele dá meio que um tranco no cara, mas se ele força mesmo com as costas ali no Caleri, o Caleri ia desabar e seria pênalti. O Caleri Foi uma deu o jogada de ombro pra ele, velocidade né? explorando as costas do Fagner, né, E mano? o Caleri Exato, deu o porque ombro o pra Fagner ele, né? O Félix estava só no final da jogada, no caso, mas Exato. tudo foi construído no espaço do Fagner. Mas quem tem que E marcar ele o tava, centroavante Lelê. é o zagueiro, né, gente? Óbvio É o que lateral, não, você né? tá de brincadeira, você precisa ver o posicionamento do cara onde ele tava. O início da jogada, a marcação ali é do Fagner que não acompanha. Tanto que o Fagner, na hora que vê que o Caleri dispara, ele sai correndo desesperado atrás. Mas aí o Félix Torres tentou fazer o abafa, não conseguiu. E o rato Caleri fez o gol. faz com esses caras. No segundo gol, Lelê, também, a jogada de primeiro pau, cara, é o Fagner que devia estar ali pra pelo menos esboçar uma dificuldade pro menino lá, pro Luiz Gustavo. O Raniel, ele tava atrás do jogador de São Paulo. É nítido que quem tem que fazer o abafa pra tentar impedir o cabeceio é quem tá marcando pela frente. Foi um cruzamento, não é que veio uma bola, tipo gigante, aquele chuveirão, aquele balão e caiu nas costas do Fagner. Não, era um cruzamento rasante. Quem tinha que ter feito pelo menos uma parede pra tentar obstruir, não deixar o cara cabecear do jeito que foi, era o próprio Fagner. Então, Fagner, você que tá com o burro na sombra enquanto não chega o Mateuzinho, daqui a pouco, se numa dessa Corinthians acerta o Mateuzinho, Mas de novo? Vai contratar de novo? Vai, Parece que tá certo. vou até falar, ó. Agora parece que acertou, viu? Ah. O Mota vai trazer a informação aí. agora parece que tá O Corinthians fez aí o pacotão do Flamengo, né? Então o pacotão do Flamengo aí é o Mateuzinho, aumentou a oferta pra ele, né, mano? Pra 4 milhões de euros fixos
né? E o Pablo, a negociação tá quase encaminhada aí, já acertada, né? Diz que o Corinthians não vai pagar nada pelo Pablo. Né? Vem de só brinde. faltava Nada já também. é. Que ele não vale nada. Caro, viu, mano? De graça já é caro. Ô, né? mano, paga nada, não vale nada. Toda vez que o Fagner toma um gol nas costas dele, o preço do Mateuzinho aumenta. 4 milhões. Cada vez que ele toma um gol nas Ah, mas costas. o Caleri é Mas monstro, então, não tem Mota, jeito. o Caleri é cara monstro. tinha me falado que a proposta do Corinthians aí pro Flamengo chegaria nos 4, mas a vista seria 3 e mais 1 milhão por metas. O Botafogo teria oferecido esses 4 mesmo à vista, mas o jogador não queria jogar no Botafogo de jeito nenhum. Exatamente, ele quer vir pra São Então, isso Paulo. pesou contra. Exato, isso pesou contra, aí o Flamengo teve que abrir as pernas, porque o jogador falou, então beleza, então não saio. Vai pro Botafogo, eu fico aqui. Aí o Flamengo que quer vender o Mateuzinho, porque ele seria a terceira opção hoje, dentro do elenco do Flamengo, que tem o Varela, tem o Wesley e o próprio Mateuzinho. Aí o Flamengo parece estar aceitando essa proposta do Corinthians aí. Porra, Então jogar no vamos lá. Botafogo é castigo Eu acho mesmo. que o Flamengo ficou com dó, né, gente? Ó, jogar Bateu no aquela hora, o Botafogo. Flamengo falou assim, vamos ajudar lá. O irmão, né? O nosso irmãozinho, Ô. filhotinho da Globo lá. Ontem eu assisti Botafogo do Rio, Portuguesa Carioca, é duro, hein? É duro. 1-1. E o Adenor falou que era o melhor campeonato O desse. campeonato Olha, carioca é o melhor campeonato. ó, do o Brasil. Pedro Raul chegou ao Brasil, né? Tá fazendo os exames e vai assinar com o Corinthians, né? 24 milhões, certo? Nossa. Tá tudo certo, mano? Outro Yuri Alberto. Mas te falar, Motinha, o Corinthians está gastando aí ao todo 5 milhões de dólares na contratação do Pedro Raul e do Mateuzinho mais 4. Te falar, Lelê, estamos rasgando dinheiro com 2 Gente, caras que são pelo incógnitas. amor Hein? O de Mateuzinho Deus. até acho que é promissor, mas não dá para pagar 4 milhões de euros num garoto que é promissor e que hoje não é titular do Flamengo. Você tira um jogador de um outro clube por 4 milhões de euros, quando ele não é a terceira opção do clube. O Titular. Corinthians ele tá rasgando dinheiro. E no Pedro Corinthians tá rasgando Raul, dinheiro. mano, desculpa. Por mais que a gente esteja sofrendo com O o cara Yuri teve Alberto 2 e tal, gols. mas, ano cara, passado. Pedro Raul não é solução pra ninguém. Ainda mais pagando o que vão pagar, porque o cara tá vindo do México, não ganha em dólar, o real é uma moeda desvalorizada, você vai ter que pagar mais. Gente, pra mim, é um absurdo, desculpa, mas é o que eu falei aqui. Não é possível, né, que o Centro de Inteligência de Futebol, os caras profissionais, não encontraram contratações melhores do que Pedro Raul, do que Pablo, enfim. E aí, Hoje o hoje futebol tá um pouco mais triste. Por quê, tá, mano? não, estamos felizíssimos. Não, Olha, estamos super tristes, tranquilo. o Corinthians rejeitou aí uma proposta do Wolverhampton, Wolverhampton. da Inglaterra, pelo Yuri Alberto, viu? Porra! Seria Ô, mano. não, mas é que seria por empréstimo. Não, e ele com é opção- imprestável por isso. Com opção de compra de 15 milhões de euros, né? Ah. O Corinthians pagou quanto Então, por ele? Motinha, Ô, leva no aeroporto, o Corinthians velho. pagou 20 e ele tem só 50% do jogador. Pagou tudo e mais um pouco. Aí também não vale a pena emprestar, né, mano? Acho que realmente fizeram certo aí em negar. Cara, Então, se ele porque não... essa proposta, Vai. Lele, o Corinthians ele teria aí de 15 milhões, mas não é 15 milhões pro Corinthians. O Corinthians ele dividiria esse valor com esse clube do Yuri Alberto. Então o Corinthians ficaria hoje com 7,5. E detalhe, Motinha, seria um empréstimo e não tem a obrigatoriedade de compra depois do empréstimo. É opção. Se ele atingisse o número de partidas e gols, aí eles iam comprar o jogador. Mas desculpa, isso daí é uma afronta. É uma afronta. Aí eu também acho que não deveria realmente ceder. O Corinthians, ano passado, ele teve uma proposta do West Ham, proposta mesmo, não é especulação, que seria de 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Aí Nossa! valeria a pena você pelo menos tentar empatar o que você investiu. Agora, Aí ô, Maurício, perdeu, hein? Ô, Maurício, O grande problema é que aquele Duílio, esse sim, tem que ser responsabilizado pelo tanto de besteira que ele fez na administração do clube, e essa foi mais uma delas. Porque o Yuri Alberto, ano passado, já mostrou que era uma tiriça desgraçada. Tá de Vendia, brincadeira, né? Esse cara apanha da bola, é o Finazzi bonito. Ô, Maurício, mas se o Yuri Alberto não consegue jogar em Limeira, no Campeonato Paulista, imagina ele na Premier League, cara. Você imagina acho, o que mas- vai acontecer com ele? Mas dizem que não existe Que mais mandasse trouxa pra no lá. futebol, né? Olha, mas quanto ao Pedro Raul, é uma opinião Acabou muito... o Corinthians, hein? Uma opinião minha. Cara, Acabou teu ritmo. eu acho ele um centroavante alto, eu acho ele um centroavante que fora da área ele até sabe fazer uma tabela. Tô falando como ele jogava no Goiás e tal. O pouco do Tá com Botafogo. uma visão antiga, né? Então, faz umas 3 2 temporadas anos. que ele não faz. Mas assim, eu achei que o Yuri Alberto, ele foi pros... O Yuri Alberto não, o Pedro Raul foi pros lugares errados. No Vasco, primeiro semestre, nada dava certo. Primeiro semestre. Segundo semestre, acertou. Aí ele foi jogando futebol mexicano. Toluca não tá com um grande time lá.
Toluca tem um time mais ou menos hoje no México. Mas o cara fez 2 gols na temporada Mas inteira. o Toluca é fraco, ô Claudio. Os times hoje que Mas o compõem no Goiás México é também Leão. era, o Portugal. Mas, E o Lelê, Botafogo calma. também era. Mas, ô Lele, calma aí. O Goiás monta o esquema pra ele jogar. No Toluca isso não aconteceu. E o Toluca é um time que não é essas coisas. Agora, eu gosto do Pedro por quê? O Pedro é alto, ele sabe jogar fora da área, ele tem presença de área, ele não apanha da bola igual o Eu acho Alberto. que é uma boa contratação. Eu acho uma boa contratação. Se ele jogar o que ele jogou no Goiás, beleza, mano. Mas tomara que a Se Lele... ele ele, seria uma boa jogar o que jogou no contratação. Goiás, ok. mas ok. é- Mas assim, Tomara que não. né? tem 2 anos já que ele não joga nada. Ele tem menos gol que o Volpe, que é o goleiro falar do isso. time lá, o Toluca. O problema da contratação É. do Pedro Raul, Lele, por exemplo, se ele chega num time acertadinho, a chance de dar certo é maior. Uhum. O problema é ele chegar num time desesperado e ele sendo outra incógnita também. E a Mas só bola pra não finalizar, chega, hein? então, Fala aí, mano. só pra finalizar com relação ao Corinthians, Motinha, eu não sei, eu acho que a informação é do Samir Carvalho. Eu vi a manchete por cima aí também, Lele, que o Corinthians estaria aí tentando, através de parceiros, a contratação do Claudinho, que tá no Zenit. Isso. Jogador que o Palmeiras também quis recentemente e não Caro, teve hein? êxito. O Corinthians Caro. seria talvez aí Aliás, um dos mano, interessados. aquele que era nosso e a gente vendeu por 1 milhão pro Bragantino. Mas quem fez E agora- esse negócio? Quem é que assinou esse negócio aí? Senhor Duílio Andrei Sanches, renovação e transparência, né? Gênios Negócio com J. maravilhoso. Esse aí merece uma taça, hein, mano? Esse merece uma taça com Pois 2 S, hein? A taça com Só 2 S. mandar um abraço aqui também, ó. Mandar um abraço pro Caião São Paulino, que tá feliz aí também com a quebra do tabu, e pro Marcião da Masa Boa, aí Caião. também. Estão ouvindo nós. Boa. Valeu. Chupa Corinthians. É, Vai pro olha. inferno, Motinha. A Acabou o informação tabu. é mesmo do Samir Carvalho, né? O Corinthians está tentando a compra definitiva, já fala sobre valores com os russos. A negociação é vista como difícil, mas a nova diretoria do Corinthians não desistiu de contratar um jogador de impacto. Eu só quero dizer que Esse seria uma boa. a diretoria atual sonha demais e continua sonhando. Continua sonhando, é isso aí.